Muito bem, vamos para o nosso curso. Hoje é a nossa penúltima aula antes do nosso dia marcado, antes do nosso encontro inesquecível, né? Vocês têm exatamente isso para os menos pragmáticos. Você tem exatamente 72 horas que você pode reservar para se preparar para esse grande dia, tá? Quando eu digo que você tem 72 horas, é que eu estou levando em consideração que você vai dormir 3 noites, 6 horas só, tá? As outras horas é para você comer estudando, andar estudando e o que você fizer estudando, tá bom? Para a prova. Hoje a aula não vai ser uma aula de revisão, ainda é aula de conteúdo, tá? O conteúdo da aula de hoje pouco será abordado na prova, então não precisa se preocupar tanto, tá? O conteúdo da aula de hoje vai ser jogado mais para a segunda avaliação. E na aula de quarta eu falo um pouco mais do estilo que eu pensei na prova para vocês, tá? Desde já, não é uma prova cheia de conta, tá? É uma prova mais conceitual. Eu quero saber se você entendeu mesmo os conceitos. Quero saber se você entendeu. A parte que vai ter de contas é quando eu pedir para você calcular alguns limites lá, tá? Mais especificamente, que eu lembro agora, deve ter 5 limites na prova, tá? 4 limites na primeira questão, que vai precisar usar provavelmente lá o limite fundamental, o limite exponencial, tá? E um limite lá em outro canto da prova, um limite legal, né? Mais ou menos isso. Mas na quarta-feira eu falo melhor para vocês sobre a prova. Então, sem mais delongas, vamos lá. Não esqueçam, 72 horas, esse é o nome do filme, tá? Vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje. Na aula passada, nas aulas anteriores, nós falamos de derivada, definimos derivada e chegamos a alguns conceitos interessantes. E hoje nós vamos falar de regras de derivação, tá? O nosso intuito da aula passada para hoje é o seguinte. Eu mostrei para vocês como derivar, por exemplo, x elevado a n. E nós derivamos algumas funções polinomiais, tá? Mas nós hoje ainda não sabemos como derivar, por exemplo, x ao quadrado mais seno de x mais cosseno menos a exponencial mais o logaritmo. Dividido tudo isso pela raiz de x. Tudo o que nós fizemos até hoje não nos ensina como fazer isso, tá? No máximo, você poderia tentar resolver pela definição, mas não é um bom conselho, porque você ia ter uma trabalheira danada para achar algum resultado. Não sei nem se você conseguiria, tá? Mas não é um bom caminho. Então, hoje nós vamos falar das operações, tá? Das regras de derivação, e a partir dessas regras de derivação, você vai conseguir resolver determinar as derivadas de funções bem complexas, tá? Onde envolvam as funções elementares, tá bom? Lembrando, as funções elementares, as polinomiais, racionais, tá? As funções potências, as exponenciais, logarítmicas e as trigonométricas, tá bom? Quando estiver envolvendo essas funções aí, somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, tirando a raiz disso aí, a gente vai saber como determinar a derivada, tá? E depois nós finalizaremos a aula com a regra da cadeia, ok? Então vamos lá. O primeiro teorema é esse, tá? O primeiro teorema é esse, ele está nos dizendo o seguinte, que se você quer a derivada da soma de funções, se você tem a soma de funções e você quer a derivada disso, o teorema vai nos dizer que basta você derivar a primeira e depois derivar a segunda, tá? É isso que o teorema nos diz. Deriva a primeira função, depois você deriva a segunda função e aí você vai ter a derivada da soma, tá? Esse teorema ele é fundamental porque eu só uso 2 funções ali. Mas ele vai servir para 3, 4, 5, 6, não importa a quantidade de funções, tá? Mas você só precisa provar para 2. Se você prova para 2, você provou para todo o resto, tá bom? Vamos lá. Então, a hipótese é de que as 2 funções sejam deriváveis e que você sabe quem é a derivada da f e você sabe quem é a derivada da g.
Quem você não sabe é a derivada da soma, tá? Então, vamos determinar. Então, olha só. Então, a nossa demonstração vai ser o seguinte. Demonstração. Então, eu preciso fazer essa derivada. Mas essa derivada, por definição, é o quê? É o limite de h indo para zero, de f mais g, avaliado em x mais h, menos f mais g, avaliado em x, dividido por h. Tá? Essa é a definição de derivada. Só fazer uma correção, eu estava olhando a nossa aula, a definição da derivada de segunda ordem. Tá? É a mesma história, só que aqui é a segunda derivada. Tá? E na hora de escrever isso aqui, por algum motivo, eu coloquei derivada só aqui e não coloquei aqui. É derivada nos dois, tá? Só corrijam isso quando vocês estiverem estudando. Eu acabei cometendo essa falha na hora da aula. Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, isso que eu quero fazer, tá? Mas nós já sabemos como é a soma. A gente definiu como é que se faz isso. Então, isso aqui é o seguinte, ó, é o limite de h indo para zero da primeira função avaliada nesse ponto. Então, é f de x mais h, mais a segunda função avaliada nesse ponto. G de x mais h, menos a primeira função avaliada no ponto, menos a segunda função avaliada no ponto. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Ok? Agora, olha o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a f, aqui também eu tenho a f, tá? Então, eu vou juntar essas duas parcelas. E vou pegar esta parcela e juntar com essa. Ok? E vou aplicar a definição de que o limite da soma é a soma dos limites. E outra coisa, antes de aplicar a definição, antes de aplicar esse resultado, na verdade, eu sei que quando tem uma coisa dividindo uma soma, é a mesma coisa que separar as somas, dividido pelo mesmo denominador. Tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, isso aqui ó, é igual limite de h indo para zero. Eu vou pegar só a f, tá? Vai ficar assim, ó, f de x mais h menos f de x, isso tudo dividido por h. Tá? Olha, eu peguei só essa aqui e dividi por h. Agora eu vou pegar só essa aqui e dividir por h. Tá? Mais limite, aí estou aplicando o limite da soma, tá? G de x mais h menos g de x dividido por h. Tudo bem? Tá? Só fiz separar as parcelas. Mas o que é isso aqui? O que é isso? Quem sabe? O que é isso aqui? Isso aqui é a derivada da função f. E isso aqui é o quê? Derivada da função g, tá? Então, isso aqui é a derivada da função f mais esse lá é a derivada da função g. Então, provamos o nosso resultado, tá bom? Então, a derivada da soma é as somas das derivadas. Tudo bem? Então, se eu tiver um exemplo assim para você, ó. H de x igual 3x ao quadrado menos o logaritmo natural de x. E eu quero saber qual é a derivada dessa função. Tá? Agora eu já posso fazer direto essa derivada. Por quê? Eu já sei como deriva essa função e eu já sei como deriva essa função. Tá? E isso aqui vale tanto para a soma quanto para a diferença. Tá bom? A demonstração é exatamente a mesma. Tá? Soma e diferença. Então, aqui eu tenho uma diferença. Então, a derivada de h' de x é igual
Derivada de 3x². Como é que é? O 2 vem para frente, não é isso? 2 vezes 3x. Aí subtraio uma unidade no expoente, certo? Tá bom? E a derivada do logaritmo natural nós já vimos que é 1 sobre x. Tá? Beleza? Então vai ficar a galinha de x é igual. 2 vezes 3 é 6. E aqui vai ficar só x menos 1 sobre x. E aí você pode deixar assim mesmo. Tudo bem? Então, essa é a derivada dessa função. Tá? Muito bem. Então, vamos lá para o teorema novamente. O que mais que nós vamos provar nele? A soma e a subtração são propriedades que já saem direto pelo que nós fizemos. A constante não vou fazer, vamos fazer o item D. Provar que a derivada do produto não é o produto das derivadas. Tá? Então, olha lá. O que é que nós temos agora? O item D. É o seguinte, ó, você tem produto. Isso é a derivada da f vezes a g normal mais a f vezes a derivada da g. Essa que é a derivada do produto, tá? Derivada da primeira vezes a segunda normal mais a primeira normal vezes a derivada da segunda, tá? Vamos provar isso. Então, olha lá. Vamos pegar f vezes g, derivada. Vamos aplicar a definição de derivada, tá? O que é isso? É limite de h indo para zero, de f vezes g avaliado em x mais h, menos f vezes g avaliado em x. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Essa é a definição de derivada de uma função, tá? Nós já sabemos quando é o produto, como é que se faz? É a primeira avaliada no ponto vezes a segunda avaliada no ponto, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, igual limite de h indo para zero, dá f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x, isso tudo sobre h. Tá? Tudo bem? Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um artifício matemático. Eu vou colocar aqui dentro, eu vou colocar um fator e vou tirar esse fator. Tá? Observe o que é que eu vou fazer. Fazer o seguinte, ó. Então, tenha lá a derivada de f vezes g é igual limite de h indo para zero. Eu estou lá com f de x mais h, g de x mais h, tá? Isso que eu tenho no início, né? Tá. Agora eu vou acrescentar. Vai acrescentar f de x mais h. É isso. F de x mais h vezes g de x. Olha, eu coloquei essa parcela que não existe lá, tá? Coloquei ela, agora eu vou tirar ela, para não alterar a conta. Menos ok, ó. Coloquei e tirei, tá? Mesma parcela. Agora o finalzinho é menos f de x, g de x. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Muito bem. Agora, ó, isso aqui é igual limite
Observa aqui. Aqui tem f de x mais h. Aqui também tem f de x mais h, tá? Então, eu vou pegar essa parcela e vou pegar essa parcela. Tá bom? Vou pegar essas duas parcelas, tá? E vou colocar f de x mais h em evidência. Tá bom? Vai ficar assim, ó. H indo para zero. F de x mais h vezes... Ficou quem? G de x mais h, né? Menos G de x sobre h. Tá bom? Só peguei essas duas parcelas, tá? Agora eu vou pegar esta aqui e essa última. E quem eu vou colocar em evidência vai ser o g, tá? G de x. Vai ficar assim, ó, mais limite de h indo para zero, g de x vezes... Quando eu coloco g de x aqui em evidência, sobra f de x mais h, menos... Aqui eu coloquei g de x em evidência, sobra só o f de x. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Tudo bem? Tá? Agora, ó, aqui você tem um produto, aqui você tem um produto. O limite do produto a gente sabe que é o produto dos limites, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar igual limite de h indo para zero da f de x mais h vezes, agora o limite desse outro fator aqui, tá? Limite de h indo para zero, de quem? De g de x mais h menos g de x dividido por h, tá? Mais, mesma coisa aqui, limite do primeiro vezes o limite do segundo. Limite de h indo para zero de g de x vezes o limite de h indo para zero de f de x mais h menos o f de x sobre h. Tudo bem? Tá? Tá bonito agora? Não? Alguma dúvida? Só para repetir? Daqui para cá? Tá. Olha só, o que foi que nós fizemos? Primeiro vamos chegar aqui. Olha lá, o que foi que a gente fez? A gente olhou para essas duas parcelas, tá? E eu notei que tem f de x mais h aqui e f de x mais h aqui. Então eu retiro o f de x mais h, que eu vou colocar ele em evidência, tá? Quando eu retiro o f de x mais h daqui, sobra só g de x mais h, que é o que aparece aqui. O sinal está negativo, vem negativo. Retiro f de x mais h, sobra só o g de x, que é o que está aqui, tá bom? Só que o h está dividindo tudo, então o h tem que dividir esse fator, tá? A mesma história eu faço aqui. Eu tenho g de x aqui, eu tenho g de x aqui. Retiro g de x, que eu vou colocar em evidência, está aqui, sobra só f de x mais h, aqui está negativo, sobra só o f de x. E o h que está dividindo os caras, tá bom? Agora o que é que eu sei? Eu sei que eu tenho aqui um produto, ó. Isso está multiplicando isso. E eu sei da propriedade de limites, que diz que se eu tenho limite de uma multiplicação, isso é a mesma coisa que aplicar o limite no primeiro vezes aplicar o limite no segundo. Foi só isso que eu fiz. Ó. Limite no primeiro está aqui, vezes o limite no segundo. Tá bom? Só isso. A mesma coisa aqui. Aqui eu tenho uma multiplicação, então limite no primeiro vezes o limite no segundo. Tá beleza? E agora? Esse limite aqui dá quanto? Esse branco. Dá quanto? Se o h vai para zero, vai sobrar quem? Vai dar f de x, certo? Então, aqui deu f de x. Vezes
E esse limite dá quanto? O que é esse limite? É a derivada da função g, ok? É exatamente a definição da derivada da função g. Essa aqui é a derivada da função g. Tá? Mas esse limite aqui dá quanto? Esse limite depende de h? Não tem h. Então, isso aqui é como se fosse uma constante. Tá? Então, é o próprio g de x. Vezes. E esse limite aqui? O que é esse limite? É a derivada da função f. Tá? Então, pronto. Beleza? Demonstramos o resultado? Demonstramos, né? O que foi que nós fizemos? Ó, você tem um produto, né? Você quer a derivada desse produto. O que foi que deu? Deu a derivada da primeira vezes a segunda normal? Tá aqui, ó. Derivada da primeira vezes a segunda normal. Tá? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Deu isso? Tá aqui, ó. A primeira vezes a derivada da segunda. Tudo bem? Demonstrado, então, o nosso resultado, tá? Então, de agora em diante, se você pega uma função que é um produto de funções, e você sabe as derivadas dessas funções, então, está resolvido o problema, tá? Vamos lá, como seria? Então, ó, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que se você tem um exemplo assim, ó, uma f de x que é igual a... Suponha que seja seno de x vezes a exponencial de x. Exponencial de base e, tá? Que a gente já provou qual é a derivada dessa exponencial, tá bom? Então, como é a derivada disso? Vamos aplicar a fórmula direto, tá? Então vai ficar derivada da função f é quem? É a derivada da primeira, então eu vou escrever assim, ó. Seno de x. Eu quero fazer a derivada disso, tá bom? Vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Então eu coloco um colchete e digo que eu vou calcular a derivada ainda. Tá, beleza? Tá? Então como é que vai ficar agora? Então a derivada da função f é quem? Derivada do seno é quem? Cosseno. Vezes a exponencial mais seno. Quem é a derivada da exponencial? Ela mesma, né? Tá? Então pronto. Essa é a derivada da função. Tá bom? Observa, fizemos em duas linhas. Já imaginou fazer essa derivada pela definição? Vai dar uma trabalheira danada, né? Você vai conseguir, mas vai dar muito trabalho para fazer isso, tá? Então, a demonstração dessa propriedade é fundamental, tá? Devido a coisas desse tipo. E você já pode logo se perguntar o seguinte, peraí, professor, você fez para duas funções, né? Mas e se eu fizesse f vezes g vezes h e quisesse calcular a derivada disso? Como é que eu faço? Né? Sempre tem um curioso, né? Quero fazer isso, como é que eu faço? Você demonstrou para duas. E para três, como ficaria? Simples, simples. Por que é simples? Assim, ó. Você sabe fazer para duas, certo? Então eu vou fazer o seguinte. F vezes g vai ser uma função para mim. Tá? F vezes g vai ser uma função só. E a h vai ser a outra função. Então, para duas funções eu sei derivar. Como é que é para duas funções? F, a derivada da primeira, vezes a segunda normal, mais a primeira, vezes a primeira,
vezes a derivada da segunda, certo? Não é isso? A regra do produto para duas funções? Deixa isso aí, tá? Agora, você tem aqui a derivada de duas funções novamente, tá? Agora você aplica a regra do produto aqui, tá? Então isso aqui vai ficar, vou aplicar a regra do produto, tá? Derivada da primeira vezes a segunda normal mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? E isso tudo está sendo multiplicado por h, tá bom? E aqui, isso aqui a gente sabe que é a função f vezes a função g vezes a derivada de h, tá? Beleza? Tá bom? Agora, olha, você multiplicar h com todo mundo aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar f' de x, g de x, h de x, mais f de x, g' de x, h de x, mais aquilo que sobrou lá. Pronto. Acabamos de provar como é a derivada do produto de três funções. O que me parece muito natural. Como assim? Derivada da primeira vezes as duas outras normais. Mais derivada da segunda vezes as duas outras. Mais derivada da terceira vezes as outras duas. Ok? Parece bem natural, né? Tá bom? Muito bem. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Tá dando para compreender? Tá? Tá claro? Derivada é lindo demais, né? Por que não tinha isso lá no ensino médio, gente? Isso é maravilhoso. Para quem não sabe, há uns anos atrás tinha isso no ensino médio, viu? Já lá, era conteúdo de ensino médio. Claro que, muito provavelmente, não era feito todas as demonstrações, mas isso era conteúdo de ensino médio. Eu tive acesso, por exemplo, a livros do ensino básico de Singapura. Ainda é conteúdo lá de ensino médio, tá? Vamos para o terceiro item, então, que vai ser o nosso último item de demonstração de hoje. Se você tem f sobre g, você quer derivar isso, tá? Claro que com todas aquelas condições, tá? A g não se anula, tá? Está muito bem definida essa função. Você quer saber essa derivada. Como é que fica? Então, a derivada disso aí é o seguinte, ó, é a derivada da primeira vezes a segunda normal menos a primeira vezes a derivada da segunda, isso tudo dividido pela segunda ao quadrado. Tá? É isso que você tem que fazer. Tá bom? Então, nota que não é parecido com as anteriores. A única coisa que se assemelha é aqui em cima, se assemelha com a derivada do produto. É a única coisa, tá? Mas é um menos aqui. Depois divide pela função ao quadrado. Tá beleza? Vamos demonstrar isso? Então, olha, se você quer essa derivada, acho que o melhor caminho é fazer pela outra definição. Deixa eu só lembrar aqui como eu fiz. Isso. Então, o melhor caminho é a gente utilizar a segunda definição de limite, que é equivalente. Tá? Esse limite aqui, o limite de x tendendo a p. Tá bom? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser f de g de x menos f de g de b sobre x menos p. Essa é a definição de derivada, tá? É a definição equivalente, tá bom? Ao invés de você fazer com que o espaço entre os dois pontos seja cada vez menor, ao invés de você usar essa ideia, que é fazer o h tender a zero, você usa a ideia de x tender, aliás, de x mais p, ou do p tender a x, tá? Fazer o espaço diminuir é a mesma coisa que fazer o ponto se aproximar, tá bom?
Por isso que essas duas definições são equivalentes, tá? E um colega de vocês até me perguntou, professor, por que tem hora que o senhor usa essa definição e tem hora que o senhor usa essa outra definição aqui? Essa outra aqui. Por que essas distinções? É só por praticidade, tá? Algumas contas vai ser mais prático você utilizar aquela, outras vai ser mais prático utilizar esta, tá? Mas as duas são equivalentes, tá bom? Muito bem. Então isso aqui é igual limite de x tendendo a p. O que é isso aqui, ó? Isso aqui a gente já sabe que é f de x sobre g de x. Menos, aqui é f de p sobre g de p. Tudo isso dividido por x menos p. Tá bom? Agora aqui eu vou subtrair as duas frações, né? Como é que se subtrai duas frações? Você tira o MMC entre os denominadores. Como eu não sei quem são esses denominadores, o MMC é o produto deles, tá? Então, é o produto, então você faz esse produto e depois opera a diferença. Muito bem. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar igual. Ficar limite de x tendendo a p. X tendendo a p. Aí eu vou fazer o produto agora, ó. Ok. G de x vezes g de p. Aí, olha, g de x vezes g de p é o MMC. Dividido por g de x dá g de p. G de p vezes f de x, tá? Então vai ficar f de x vezes o g de p menos, depois você tem f de p vezes g de x. Tá bom? Que isso aqui é a subtração das duas frações, tá? Isso tudo dividido por x menos p. Agora você faz o seguinte, ó. X menos p é a mesma coisa que x menos p sobre 1, tá? Conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda. Ok? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar igual limite de x tendendo a p, tá? Entenderam isso? Tudo bem? Deu para entender isso? Tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. F de x vezes g de p menos f de p g de x sobre g de x vezes g de p. Isso vezes, aí a segunda invertida, tá? Tudo bem? Tá bom? Aqui você tem um produto em cima e tem um produto embaixo, tá? Lembre-se que tem a propriedade da multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Então eu vou trocar esse fator por esse fator. Vou passar esse para cá e esse vai para lá, tá bom? E vou acrescentar um fator novo aqui. Vai ficar assim, ó. Igual limite de x tendendo a p. Aqui vai ficar f de x, g de p. Vou colocar agora um fator novo, que vai ser menos f de p, g de p, tá? Eu coloquei esse fator negativo, vou ter que colocar esse fator agora positivo. Aqui p, tá? Mais f de p g de p, tá bom? E agora vem essa parcela, né? Menos f de p
g de x. Isso tudo dividido por esse aqui, tá? X menos P. E esse cara eu vou mandar para lá. G de x, G de P. Tá bom? Tá beleza? Tá? Agora observa o seguinte. Nessas duas parcelas tem G de P. Vou colocar G de P em evidência. E nessas duas aqui tem F de P. Vou colocar F de P em evidência. Tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar igual limite de x tendendo a P, colocando G de P aqui em evidência. G de P vezes, sobra quem? Sobra F de x menos F de P, tá? Ok? Mais, colocando F de P agora aqui, vou colocar menos F de P, tá? Menos F de P. Ó, se eu tiro o F de P negativo em evidência, sobra só G de x aqui. Tá? Se eu tiro o F de P negativo em evidência, vai ficar menos G de P. Tá bom? Isso tudo sobre x menos P. Vezes 1 sobre G de x, G de P. Tudo bem? Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Você tem que enxergar aqui, ó. Você tem que enxergar aqui, você tem isso que está dentro do parênteses, está multiplicando aquela coisa que está lá fora, tá? Então, vai ficar o limite do produto. Então, é o limite desse carinha vezes o limite desse outro carinha, tá? Esse é o primeiro passo, tá? Outro passo, que nós vamos dar um passo só, tá? Outro passo. Você tem esse cara e esse cara. Eu vou separar os dois, tá ok? Vou separar os dois. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Vai ficar igual. Vou abrir um colchete aqui. Limite de x tendendo a P. De quem? De G de P. Vê se você concorda. Já vou fazer de uma vez aqui. Vezes o limite de x tendendo a P. Agora, disso sobre isso. A f de x menos f de p. X menos p. Agora, menos o limite de x tendendo a p do f de p vezes o limite de x tendendo a p. Agora, esse cara sobre esse. G de x menos g de p sobre x menos p. Eu vou fechar aqui um colchete vezes o limite de x tendendo a p do que tem ali do lado de fora, que é 1 sobre g de x, g de p. Tudo bem? Só separei os limites, tá? Beleza? Tá? Quanto dá esse limite aqui? Só esse.
Só esse. Dá quanto? G de P, né? Porque não depende de X. Esse aqui dá G de P. Vezes. Quanto dá esse limite aqui, ó? O que é esse limite? É a derivada da função f, certo? Derivada da função f. Menos... Nota que isso aqui seria a derivada da função f no ponto P, tá? Só que lembre-se que essa definição é equivalente àquela outra definição com h, que vai dar a derivada de f para qualquer x. Então, eu já vou colocar direto aqui, está implícito aqui, tá bom? Menos, isso aqui dá quanto? F de P, tá? Seria o próprio F de P. Eu vou deixar aqui mesmo P, para não haver confusão quando vocês forem assistir. Esse aqui é derivada em P, tá? Deixa aí mesmo. Esse aqui, F de P, vezes... E esse aqui? O que é esse? Derivada da G, tá? Então, esse aqui é derivada da G, ponto P, vezes lá. Limite da constante, a própria constante. E aí embaixo, quando x tende a P, aqui vai dar G de P, aqui G de P. G de P vezes G de P dá G ao quadrado de P. Tá bom? Não é um P qualquer? Como é um P qualquer, então vale para todo x que isso funcione. Tá? Então, reorganizando isso aí ficou como? Ficou f' de x vezes g de x menos f de x, g' de x, e esse cara fica embaixo, né? G ao quadrado de x. Beleza? Tá? Então, aqui. Então, a derivada do quociente é aquilo ali. Tá ok? Essa é a fórmula, tá? Bora ver a importância dessa fórmula. Observa. Olha o quanto de quadro a gente precisou para demonstrar essa fórmula. Agora, olha essa função. Vou colocar aqui logaritmo natural de x sobre cosseno de x. Vamos calcular a derivada dessa função. É uma divisão? Então está nas condições. Tá? Vamos calcular a derivada dessa função. Ó. Derivada da função h é igual. O que é que diz o resultado? É a derivada da primeira. Tá? Então, log natural de x, derivada, vezes a segunda normal, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. Dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Então, isso aí vai ficar como? Derivada da primeira é 1 sobre x, certo? Vezes a segunda normal. Menos a primeira normal, vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é quanto? Menos seno. Tá? Só que tem um menos aqui, já vou colocar positivo. Então, aqui seno de x dividido por... Opa! Dividido por cosseno ao quadrado de x. Pronto. Está feita a derivada. Tá? Olha, precisamos de 2 quadros para demonstrar a fórmula. A fórmula demonstrada, eu consigo resolver o problema em 2 passos. Beleza? Daí a importância dessas fórmulas das operações em derivadas, tá? Muito bem. Então, as demonstrações foram feitas. Só faltou a demonstração da constante vezes a função, que é imediata essa demonstração.
Então agora é exercícios. Vamos treinar bastante, tá? Temos aí 7 itens para trabalhar. Item 1. Vocês vão fazer rápido comigo, hein? Item 1. F de x igual a x ao cubo mais logaritmo natural de x mais 1. Vamos lá. Qual é a derivada dessa função? Diz para mim. Qual é a derivada? 3x², né? Vem um 3 para frente. Vamos fazer todo passo a passo. 3x, 3 menos 1, mais... Na verdade, se a gente quer fazer todo passo a passo, a gente é mais chato, né? A gente faz assim, ó. X ao cubo, derivada, mais o logaritmo, a derivada disso, mais a constante, a derivada disso. Isso aqui, a derivada disso aqui é 3x, 3 menos 1, mais a derivada disso, a gente já sabe que é 1 sobre x, e a derivada desse é 0. Então, isso aqui vai ficar 3x² mais 1 sobre x. Tá bom? Direto, tá? Vamos fazer a segunda? Qual é a segunda? É 3x... É f. F de x igual a 3x mais raiz de x mais seno de x. Vamos fazer essa. Qual a ideia? Qual a ideia de fazer essa? Como a gente pode fazer? Primeiro, sempre que tiver raiz, é bom você escrever como potência, tá? Então você reescreve assim, ó. F de x igual a 3x mais x elevado a meio mais seno de x. Fica mais fácil. Então, a nossa função lá, derivando f' de x, vai ser a derivada do 3x mais a derivada do x elevado a meio mais a derivada do seno. Tá bom? Isso aqui. Qual é o expoente do x? Qual é o expoente do x? É 1, certo? Então, 1 vem para frente, tá? Vai ficar 1. Fica assim, 1 vezes 3 vezes x, 1 menos 1. Tá ok? Tá bom? Muito bem. Mais... E aqui? O meio vem para frente. Vai ficar meio vezes x meio menos 1 mais derivada do seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Tá? Então, a derivada do seno é cosseno. Muito bem. Então, isso aqui vai ficar como? Aqui vai dar só 3. 3 vezes x elevado a 0 mais meio vezes... Aqui dá quanto? Quanto? Menos meio, né? Menos meio mais seno de x. Isso aqui é 1, né? Tá? Então vai ficar só 3 mais... Aqui vai ficar 1 sobre o 2 já está embaixo. O x está na parte de baixo com expoente meio, que é a mesma coisa que raiz de x, certo? Mais seno de x. É menos seno, né? Ah, eu não sei por quê. Não tem explicação para isso. Isso é loucura. Essas loucuras acontecem sempre. Por que foi seno? Não tenho a mínima ideia.
Aqui é cosseno, tá? Obrigado. Cosseno de x. Obrigado. Tá bom? Tudo bem? Tá? Eu aposto como tinha gente se perguntando por que virou pra cima. Onde foi que eu não entendi a matéria? Calma, essas coisas acontecem, tá? Obrigado. Vamos lá. Vamos para a próxima? A nossa próxima tá uma expressão um pouco longa. Então, a próxima é o seguinte, ó. F de x igual 5x à quarta mais b logaritmo natural de x mais c x quadrado mais k cosseno de x. Pronto, essa é a função, tá? Aí você diz, pô, agora tá querendo sacanear, tá colocando letra demais aí, né? Mas nota que a única variável é o x. Então as outras letras são constantes, tá? Então pense elas como constantes, então elas não interferem absolutamente nada na hora da derivação, tá? Então muito bem, então a derivada disso aqui, vamos fazer todo o passo também. Vai ficar 5x à quarta, derivada disso, mais derivada de b, logaritmo natural de x, mais a derivada de c, x quadrado, mais a derivada de k, cosseno de x. A não ser que no enunciado diga que b, c e k dependam de x, tá? Se tiver escrito isso no enunciado, então você tem que enxergar elas como funções de x. Então aqui seria a regra do produto, regra do produto, regra do produto. Mas não é o caso, tá? Muito bem. Então, f' de x é igual, vai ficar 4 vezes 5x, 4 menos 1, mais b, derivada do logaritmo é 1 sobre x. Mais c, aqui vai ficar 2x, 2 menos 1, mais k, derivada do cosseno é menos seno. Tá bom? Vai ficar aqui, ó. 4 vezes 5 é 20, x ao cubo, mais b sobre x. Aqui vai ficar, olha, 2c, x, porque 2 menos 1 é 1. Aqui vai ficar menos k vezes o seno de x. Tá bom? Tá? Boa. O nosso colega está perguntando, mas a derivada da constante não é zero? Vamos ver por que que nós estamos simplesmente deixando a constante de lado. Vamos pegar só essa, tá? Essa aqui. Olha lá. K cosseno de x. Ok? Vamos lá. Já que a gente quer olhar para o K, vamos olhar para o K então, tá? O que é que diz a regra do produto? Tem que ser a derivada do primeiro, certo? Vezes a segunda normal, mais a primeira normal, vezes a derivada da segunda. Tá bom? Tá? A derivada de k é zero. Mais k vezes a derivada do cosseno é menos seno. Aqui vai dar zero, certo? Aqui positivo com negativo dá negativo. Sobra k, seno de x. Tá bom?
Então, a sua pergunta está exatamente no teorema que a gente deixou de demonstrar. A sua pergunta está no fato do item B do teorema, que diz que a derivada da constante de f, derivada de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada da função. Tá bom? Que foi o item que a gente não demonstrou. Entendeu? Mas aí, como a gente sabe a derivada do produto, então está demonstrado. Tá bom? Não queria demonstrar, você acabou de me fazer demonstrar. Né? Sem graça. Vamos lá. Item 4 agora. Item 4, nós temos um quociente. Tá. Item 4, você tem um quociente ali, f de x, igual a 5x sobre x² mais 1. Você quer derivar isso? Regra do quociente, tá? Como é que deriva? Derivada disso é derivada da primeira vezes a segunda normal menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Tá bom? Ok? Então isso aí fica como? A derivada de 5x é 5, certo? A gente já viu que 1 vai para frente, vai ficar um menos 1 que vai dar 0 e vai dar 1. Tá? 5 vezes x² mais 1 menos 5x vezes. Derivada disso aqui, derivada de 1 é 0. E a derivada de x² é 2x. Isso tudo dividido por isso aqui. x² mais 1 ao quadrado. Tá? Aí você pode trabalhar ou você pode deixar assim mesmo. Tá? Aqui vai dar 10x ao quadrado. E aqui eu tenho 5x ao quadrado. Vai ficar 5 vezes 1 dá 5. Aqui é 5x² positivo, aqui é 10x² negativo. Então vai ficar menos 5x². Bom, essa é a derivada, tá? Muito bem. Vamos fazer agora a derivada da tangente, que eu disse para vocês fazerem. O item 5. Então, f de x é igual a tangente de x. Como é que a gente vai derivar isso? A tangente é o quê? É seno sobre cosseno. Então, você tem um quociente, tá? Então, f de x é igual seno de x dividido pelo cosseno de x, tá? Então, a derivada disso é regra do quociente, tá? Por isso que eu pedi para vocês fazerem, que era para vocês já encontrarem com a regra do quociente na vida de vocês. O primeiro encontro, vocês a sós com a regra do quociente, às vezes é melhor, tá? Espero que tenha sido bem proveitoso, tá? Então, vamos lá. Então, ó, derivada do primeiro vezes o segundo normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Muito bem. Então, isso aqui vai dar igual. Derivada do seno é cosseno vezes o cosseno de x menos seno. E a derivada do cosseno é menos seno.
Tem um menos aqui, já vou colocar mais então. Isso tudo dividido por cosseno ao quadrado. Vou colocar cosseno vezes cosseno. Tá? Isso vai dar o quê? Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. E seno vezes seno, seno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1. Então vai ficar 1 sobre cosseno de x vezes o cosseno de x. O que é isso? O que é isso? É o quê? Bora, vocês estão falando. O que é isso? Eu estou escutando aí, mas está muito tímido. Então, olha, se você tem a tangente de x e você quer a derivada dela dá 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre, pronto, separei do jeito que vocês gostam. O que é isso? Secante, tá? Então, isso aqui é secante de x, isso aqui é secante de x. Secante vezes secante dá o quê? Secante ao quadrado. Tá bom? Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá? Muito bem. Estão percebendo que a maleta de ferramentas matemáticas de vocês está ficando bem robusta já? Você já sabe a derivada de polinômios? Né? Qualquer polinômio. Você pode dizer, pode desafiar. Chega em casa, mamãe, papai, pode mandar qualquer polinômio aí que eu sei a derivada. Né? Você sabe a derivada de qualquer polinômio, porque você já sabe que pega o expoente, joga para frente e subtrai uma unidade. Você já sabe que se você somar, você sabe a derivada de soma, né? Então qualquer polinômio você já dá conta. Você já sabe a derivada de seno, cosseno, tangente, certo? Em contrapartida, você já tem ferramentas suficientes para determinar a derivada da secante, da cotangente, da cossecante e vai embora. Por quê? O que é a cotangente? É cosseno sobre seno. O que é que você vai fazer para descobrir a derivada? Usa a regra do quociente e faz as contas, tá? Você já sabe qual é a derivada da secante também? Porque a secante é 1 sobre cosseno. O que é isso, se não um quociente? É um quociente fácil de derivar, porque em cima é uma constante. Né? Então, você já sabe suas derivadas. Você já sabe a derivada da exponencial. Você já sabe a derivada do logaritmo natural. Né? A exponencial é a exponencial de base e. Então, tem uma porrada de informações que você já tem em mãos. Aí, então, a sua caixa de ferramentas matemáticas está ficando bem robusta. Você já sabe a derivada da soma, a derivada do produto e a derivada do quociente. Tá? Muito bem. Então, eu vou evitar esses dois últimos itens por enquanto. Daqui a pouco a gente retorna neles. Tá? Porque eu estou interessado em um outro ponto. Estou interessado nisso aqui agora. Eu vou te dar uma função x de t, que ela é assim, ó. Ela é t quadrado vezes o seno de t. Essa é a função. E eu quero que você faça isso aqui para mim. Ó. Calcula para mim dx dt. Só para a gente se acostumando com a notação. O que é dx dt? É o quê? É a derivada. É a derivada da função x, tá? É a derivada da função x em relação à variável t, tá? Então, é olhar isso aqui e derivar em relação a t, tá ok? Mas isso aqui é um produto, né? Então, a derivada do produto. Então, t quadrado, derivada, vezes seno de t, mais t quadrado, vezes a derivada do seno de t. Tá bom? Qual é a derivada de t quadrado? 2t, né? Vezes seno de t mais t quadrado, derivada do seno é cosseno. Pronto, já temos a derivada.
Tá? Agora, olha o que cobra o item B. O item B, ele pede para você calcular a derivada e ele coloca uma barra e coloca t igual a π. Tá? E faz isso aqui, ó. O item B. E faz isso. Aprendeu a olhar essa notação. O que quer dizer essa notação? Para você derivar a função x em relação à variável t, depois que você fizer esse cálculo, no lugar do t você coloca π. Tá bom? É isso que ele quer que você faça, tá? Então isso aqui eu já calculei a derivada, agora no lugar do t eu coloco π. Vai ficar 2 vezes π vezes o seno de π mais π ao quadrado vezes o cosseno de π. Tá bom? Quanto é o seno de π? 0, né? Então essa primeira parcela dá 0. Vai ficar π ao quadrado. Quanto é o cosseno de π? Cosseno de π é quanto? Menos 1. Tá? Então a resposta é menos π ao quadrado. Ok? Essa é a derivada dessa função nesse ponto. Tá? Muito bem. Agora eu tenho uma função, que é o quadrado, que ela está elevada ao quadrado. Então é o seguinte, ó, você tem uma y, que ela é u ao quadrado, mas essa u é uma u de x, e ele quer que você prove que quando você fizer dy du, ou dy dx, isso vai dar 2 vezes u du dx. Isso que ele quer que você prove. Tá bom? Vamos lá? Vamos calcular isso. Nota que se você tivesse despretensioso, só olhando assim, u ao quadrado, a derivada de u ao quadrado, pega o 2, joga para frente, subtrai uma unidade e acabou. Né? Você faz isso quando você tivesse assim, ó. Se fosse x ao quadrado. Né? Joga o 2 para frente, subtrai uma unidade e morreu. Por quê? Essa é a própria variável. Tá? Só que agora, não é assim. Agora, aqui embaixo, é uma função. Tá? Você tem uma função aqui embaixo, então não é simplesmente jogar lá para frente e acabou. Tá? Vamos ver como é que se faz isso. Isso aí se faz o seguinte. Ó. Eu vou fazer o uso de uma das ferramentas que nós já utilizamos hoje, que é a derivada do produto. Tá? Então, aqui você tem uma y, que ela é o produto de u vezes u. Tá ok? É isso, na verdade, a y. Mas a y, ela é uma função que depende de x também, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Y de x é igual a esse produto. Agora sim, agora eu sei que o produto, eu sei derivar, né? Regra do produto. Vai ficar assim, ó. Y de x, eu quero derivar isso. Derivar a y em relação a x. Vê se você concorda a notação, o que é? É derivar y em relação à variável x, certo? Isso é a mesma coisa que isso, tá? Então, ao invés de escrever isso, eu vou escrever isso, porque é isso que o problema pede. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vai ser dy dx igual. Eu tenho um produto aqui. O que é que diz o produto? Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira normal vezes a derivada da segunda, certo? Agora a notação. O que é a derivada de u em relação a x? Não é, a notação não é isso aqui? Du dx.
tá? Então, ao invés de eu escrever isso, eu vou escrever isso, porque é isso que me aparece no problema, tá? Então, vamos lá. Então, derivada da primeira, vou escrever assim, ó. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora vamos usar a notação, tá? Isso aqui é isso. Vai ficar du dx, u de x, mais u de x, du dx, tá? Você concorda que isso aqui é exatamente isso? Então, uma coisa mais ela mesma dá duas vezes a coisa, tá? Isso aqui é duas vezes u de x du dx, que é o que o problema pedia para demonstrar, tá bom? Então, a derivada da função y em relação a x é duas vezes a função vezes a derivada da função, tá? Então, cuidado com isso de pegar o expoente, jogar para frente e acabou o problema. Não é. Pega o expoente, joga para frente e multiplica pela derivada da função. Sempre será isso. Por que funciona com x lá, quando a gente fazia? Por que funciona lá? Porque lá é o seguinte, ó, pega o 2 do joga para frente e multiplica pela derivada da função. Só que a derivada do x é 1. Por isso que a gente nem fala lá. A gente só joga o expoente para frente. Tá bom? Mas funciona lá também, tá? Então a regra geral é esta, tá? Muito bem. Então vamos fazer essa derivada aí. Qual é a função? É uma y que depende de x. A função é x² mais 3x ao quadrado. Tá bom? Essa é a função, tá? E aí, como é que faz? O que é que eu tenho que fazer? A resposta vai ser... primeiro, essa função tem essa característica? Tem, não tem? É uma u de x que está elevada ao quadrado, tá? Então tem a característica, tá? Qual é a resposta que vai dar? 2 vezes a função. Então já vou colocar direto. Então a derivada dela, dy dx, eu já sei que vai dar 2 vezes ela mesma. Ficou 2 vezes u de x, né? Que a u de x é só essa aqui de dentro, tá? x² mais 3x vezes o quê? Vezes a derivada de u, tá? Então eu tenho que derivar isso aqui de dentro. Então, x² mais 3x, isso, a derivada disso. Tudo bem? Identifico quem é a u, quem é a u. É isso aqui, não é isso ao quadrado, é só isso aqui que está embaixo, só a base, tá? Então isso aqui vai ficar 2 vezes derivada de x² é 2x, derivada de 3x é 3. Pronto, você pode parar aí, tá bom? Isso já é suficiente, tá? Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Agora a gente pode encontrar a reta tangente a essa curva, y igual a x r de x. Por que a gente não conseguia antes? Porque essa função eu preciso da regra do produto, que eu não sabia derivar a função que é um produto, tá? Agora eu já sei, tá? Então vamos lá. Então a minha função é y igual a x raiz de x
eu quero a reta tangente que passa pelo ponto 1, 1. Ok? Tá bom? Quero essa reta tangente. Vamos lá? Qual é a fórmula da reta tangente? Qual é a fórmula da reta tangente? Se você não sabe a fórmula da reta tangente, você já perdeu uma questão da prova, que vale 2 pontos. Eu vou colocar um número aqui para você. Você tinha 72 horas, agora você só tem 71 para estudar. Porque a gente já foi 1 hora de aula aqui, então já foi 1 hora a menos. Você tem 71 horas para estudar. Você pode transformar essas 71 em 80. É só você dormir menos. Né? Dorme menos e hora. Oxente, né? Tranquilo. Deixa para dormir depois da prova. Só não vai dormir na hora da prova, né? Vamos lá. Fórmula da reta tangente. Qual é? Quem lembra? Y menos o quê? F de A, não é isso? Igual derivada da função no ponto A vezes x menos A, não é isso? Não é isso a equação da reta tangente? É isso, né? Só para ver se vocês lembram. Quando duas retas são perpendiculares, quanto é o produto dos coeficientes angulares? Menos 1. Né? Não esquecer isso. E se elas são paralelas? O que a gente pode dizer sobre os coeficientes angulares? São iguais, certo? Tem a mesma inclinação. Perfeito. Muito bem. Chega com isso na prova. Chega com essa informação na prova, que você já vai chegar a ser todo posudo lá. Tá? Vamos lá. Então, você precisa calcular a derivada da função, tá? Então, vamos lá. Nossa função é essa. Vou chamar essa de f de x. F de x igual a x raiz de x. Você vai derivar isso. Derivada dessa função. Regra do produto, tá? Derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. A gente já fez a derivada da raiz de x. É 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Para quem ainda não lembra, vai lá e faz as continhas. Tá? Muito bem. Mas eu quero avaliar isso no A. O nosso A é 1. Tá bom? Então, vamos fazer f' de 1. F' de 1 é igual. Substituir 1 aqui, vai dar só 1. Mais, aqui 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, isso aqui vai dar 2 com mais 1, 3. Então, vai dar 3 meios. Tá bom? O f de A já foi nos dado, que é o próprio 1. Tá ok? Então, a reta tangente vai ser quem? Y menos 1 igual. A derivada da função é 3 meios. X menos 1. Pronto. Essa é a reta tangente. Ok? Beleza? Muito bem. Para quem quiser ir adiantando os estudos para quarta-feira, para revisão, dá uma revisada logo em continuidade de funções. Quando é que a função é contínua? Lembra do teorema que diz que se a função é derivável, então ela é contínua? E o contrário seria, se a função não é contínua, então ela não é derivável. Essa é uma informação que tu tem que chegar com ela para a prova. Na cabeça e não no bolso. Tá bom? Bem claro isso, tá? Vamos lá. É sério. Então, encontre os pontos sobre a curva onde a reta é horizontal, tá? Olha lá. Então, a função é essa aqui. Y igual a x² menos 6x² mais 4. Tá bom? Eu quero saber, isso aí é uma função suave, tá? Uma função suave. Naturalmente, ela vai ter derivada em todos os seus pontos,
vai ter reta tangente, todos os seus pontos muito bem determinados. Só que existem alguns pontos que as derivadas são horizontais, tá? Que a reta tangente, na verdade, é horizontal. Quando é que a reta tangente é horizontal? A derivada tem que dar quanto? 0. A inclinação é 0, ok? Então, a pergunta do nosso problema é saber quando que a derivada dessa função é 0. Então, vai lá. dy, dx, você quer saber quando é que isso é 0, tá? Então, dy, dx, vamos derivar a função. Derivada disso aqui dá 4x ao cubo, menos, derivada disso aqui, o 2 vem para frente, vai dar 12, né? Vai ficar 12x, e a derivada de 4 é 0, tá? Beleza? Agora, quero saber quando é que isso é 0, tá? Vou colocar 4x aqui em evidência. Colocando 4x em evidência, vai sobrar x² menos 3. Isso é igual a 0. Quando é que isso dá 0? Quando o x é 0, ou isso aqui é 0. Quando é que isso aqui é 0? Quando o x é igual a mais e menos raiz de 3. Ok? Então, o gráfico dessa função aí, no 0 dá uma reta tangente horizontal, no raiz de 3 também, no menos raiz de 3 também. Tá? Muito bem. E aqui entra o próximo ponto, que é um resultado muito importante, talvez um dos mais utilizados na parte de derivada, que é a derivada da função composta, tá? Chamada de regra da cadeia. Essa cadeia aí não é de prisão, tá? É cadeia de aquelas coisas que desencadeiam, tá? Uma provoca a outra, tá bom? É nesse sentido. Então, se você tem, olha lá, se você tem essa composição e você quer derivar essa composição, isso é a derivada da g vezes a derivada da f. Tá bom? Tudo bem? É isso que você precisa fazer, tá? Se você tem a composição de funções e você quer a derivada disso, deriva de fora aplicado na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. É só isso. Esse é um resultado que a gente não vai demonstrar, tá? Eu estou tentando demonstrar quase todos, mas esse a gente não vai fazer, tá bom? Vou deixar esse resultado para vocês pensarem um pouco. Não vamos fazer a demonstração dele. E é isso que você precisa saber desse tipo de problema, tá? Nós, na prática, já trabalhamos com ele. Agora há pouco. Olha para isso aqui. Olha o que nós temos aqui. Dessa linha para esta. O que é isso? Isso aqui é uma composição de função, tá? Onde a função principal é a função x ao quadrado. Você tem uma função, olha lá. Você pode enxergar isso aqui assim, ó. Você tem uma função f de x que está elevada ao quadrado. Tá bom? Você tem uma função ao quadrado, então é uma x ao quadrado. Você pode pensar assim, tá? Essa é a sua função g. Tá? Essa x ao quadrado seria a função g. E a função de dentro é a sua função f. O que é que o problema está nos dizendo? Você deriva a g. Quem é a derivada de x ao quadrado? Pega o 2 e joga para frente. Olha lá. O 2 veio para frente. Ok? E avalia isso na função. Quem é a função? A função f. Eu avaliei isso na função f. Vezes, o que é que você faz agora? A derivada da f. Olha lá, essa aqui é a f, eu derivei a função f. Tá bom? Então, nós já trabalhamos com a derivada da composta. Sem querer, mas já. Na verdade, foi por querer, sim. Foi de propósito. Então, vamos fazer uns exercícios para a gente treinar isso.
Olha lá, vamos fazer o item 2. O item 2. Y igual a seno de x ao quadrado. Quero derivar isso, tá? Nota que é seno composta com x ao quadrado, tá? Então, a função g, você tem que saber identificar quem é g e quem é f. A g é o seno e a f é o x ao quadrado, tá? Então, vou colocar aqui, só para a gente ter uma certa segurança. G de x é o seno. E a f é o x ao quadrado, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar o seno, tá? Então, essa dy dx é assim, ó, deriva o seno, que é g', tá? Derivando o seno é cosseno. Agora, você pega a função f e coloca lá dentro. Quem é a função f? É o x quadrado, tá? Vezes a derivada da f. A derivada da f, derivada de x quadrado, é 2x. Vou colocar assim. Derivada de x quadrado. Isso vai dar. Derivada de x quadrado é 2x. Vou colocar na frente, tá? 2x vezes o cosseno de x quadrado. Tá bom? Só isso, tá? Muito bem. E o outro é derivada de seno ao quadrado de x. Com z que ele chama. Z igual seno ao quadrado de x. Tá? A nossa função g aqui é x ao quadrado. Tá? A nossa g é x ao quadrado. E a nossa f é o seno de x. Tá bom? Então, o que é que você faz? Ó? A derivada da z é derivar a g. O que é que a g faz? Pega o 2 e joga para frente, então vai ficar 2 vezes o x. Tá? Então, vai ficar 2 vezes... Aí eu não vou colocar x. Eu coloco quem? A f. Mas quem é a f? Seno. Vezes, próximo passo, derivada da f. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Tá aí. Tá bom? Muito bem. Lá. Acho que eu vou fazer isso aqui. Essas capuletas todas são exercícios, tá? Vou fazer isso aqui, a primeira dessa. Então você tem essa função f, acho que eu tenho uns 5 minutos ainda. Então, a função g é igual a f do cosseno de x. E ele diz o seguinte, ó. Ele diz quem é f' de meio. Ele diz quem é, que é 4. E pede para você calcular quem é o g' de π sobre 3. Tá bom? Então você tem, olha, a função g é f do cosseno. Aí você diz, mas quem é a f? Não importa. Não importa. A gente vai ver que não importa mesmo, tá? Olha lá, eu quero derivar isso. Então, quem seria a derivada da g? Por que eu quero derivar? Porque o problema pede uma coisa que envolve a derivada, tá? Então, a derivada da g, o que é? É a derivada da f, avaliada no cosseno,
vezes, agora a regra da cadeia, né? Derivei a função principal, agora derivo a função secundária, vezes a derivada do cosseno. Eu não quis separar aqui quem é f e quem é g, porque aqui já tem g e f, está invertida a coisa, vai atrapalhar, tá? Vai ficar g' de x é igual f' do cosseno de x vezes derivada do cosseno menos seno. Tá bom? Agora eu quero avaliar no π/3, tá? Vai ficar assim, ó. G' de π/3. Isso é igual f' do cosseno de π/3 vezes menos seno de π/3, tá? É esse que eu quero descobrir. Então eu tenho que achar todos aqueles caras lá. Vai ficar f'. Cosseno de π/3 é cosseno de 60, né? Cosseno de 60 é meio, certo? Vezes seno de 60 é raiz de 3/2, certo? Só que está negativo. Fica menos raiz de 3/2. F' de meio já foi medido quem é. É 4. Tá? Esse aqui vai ficar 4 vezes menos raiz de 3/2. Você pode simplificar aqui. Vai dar menos 2 raiz de 3. Tá bom? Ok? Então nota, não sei quem é a função f, não me interessa. Mas isso é o comportamento dela em meio. O que me é suficiente? Essa é uma informação suficiente para resolver o problema. Tá bom? Tá bom, pessoal? Muito bem, então, bons estudos para vocês. Vocês têm agora um pouco mais de 70 horas para se divertirem bastante. Na nossa próxima aula, a gente faz uma revisão para a nossa prova. Não deixe para estudar pós-revisão. Vocês têm que chegar aqui na hora da revisão voando, tá? Que eu vou perguntar bastante para vocês. Participem. Amanhã nós temos a oficina de revisão, tá? Então venham para a oficina e eu vou estar aí ajudando também os nossos monitores e vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.